Salve, salve! Boa tarde, pessoal! Tô por aqui, hein? Hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro. Vamos ver quem está online para mais uma live. Nossas lives da vida humana. Aqueles operários da primeira hora já aqui estão. Simone, o José, Vanessa, a Vânia, Letícia, já está por aí. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, Juan, Ana Laura, quem mais? Maria, Vivi, quem mais? Tem muito psicólogo aparecendo aqui agora nessa página, acho isso legal, hein? Marquinhos, Luana, Francisco Araújo, seja bem-vindo. A Letícia quer que eu fale mais sobre vocação, a gente vai poder falar de todas essas coisas, né? Calma, calma. Fernanda, bem-vinda também. A Sara, há quanto tempo? Seja bem-vinda aqui na live. Quem mais? Hello, Tama, não sei qual é bem o seu nome. Thalita também já está por aqui. Olha só, então, pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos para nossa live. Joana, diretamente de Portugal, minha amigona, Joana Paraíso. Nicole, que saudade, né? Minha amiga, enfim, uma tia, madrinha, amiga dos meus filhos também, tanto ela quanto o marido. Amigões de Portugal hoje aqui presentes. Quem mais? Thaís, Thalita, primeira vez aqui. Assisti algumas lives hoje no YouTube. Que bom. Thalita, seja bem-vinda então, tá? Araceli, tudo bem? Olha só quanto tempo, hein? Seja bem-vinda, Araceli. Quem sabe a gente se encontra, né? No Rio. Acho que você mora no Rio agora, né? Muito bem. Olha só. Live sensacional de ontem. Obrigado, hein, Marquinhos? O pessoal gostou mesmo da live de ontem. Direto do trânsito, Sara. Tá bom, então vou torcer até para não andar muito carro, para você prestar atenção aqui no que eu tenho para falar. A Carla é de Paranavaí, a Marise eu sei que é de Goiás, tem gente de tudo quanto é canto, tem gente de Portugal. Eu tô bem feliz, hein, com essa audiência, vamos dizer assim. Olha só, gente, vamos falar do seguinte, vamos falar de um assunto não muito leve, tá? Um assunto difícil, um assunto que, enfim, incomodou bastante filósofos, incomoda nós, cada um de nós, né? Incomoda pessoalmente, incomoda porque a gente sente, a gente padece dessas coisas, desses problemas, a gente vê isso crescer dentro de nós muitas vezes, mas eu posso dizer que incomodou intelectualmente também alguns filósofos ao longo da história, e em especial um sujeito que eu admiro muito, não só pela filosofia, mas pela santidade, que é Santo Agostinho. A Portugal dando ibope, é verdade. Recife, Juazeiro na Bahia, putz, que legal, pessoal, saber que tem gente de tantos lugares acompanhando aqui. Então o assunto, como eu estava tentando fazer aqui uma introdução, o assunto do qual eu quero falar hoje, vocês sabem que as nossas lives elas não têm uma conexão imediata, direta entre uma e outra, porque cada live aqui, cada dia que eu estou aqui é um assunto que ou aconteceu comigo naquele dia, ou eu li algo a respeito sobre aquilo, ou me pediram por direct, por mensagem, e eu achei que valeria a pena falar, ou porque eu estou sentindo algo em relação àquilo. Enfim, então nós não temos aqui um programa pré-definido. E é uma maravilha ter essa liberdade, né? A gente fala aqui de tudo que interessa radicalmente a vida humana. Então, o tema que eu acho relevante, que interessa a filósofos e a homens em primeiro lugar, é o tema do mal. Eu quero falar um pouquinho sobre o mal, ok? Por isso que eu falei que seria um tema nada muito leve. E que, olha, vem a calhar, vamos dizer assim, já que eu estou aqui com portugueses, né, acompanhando a live, se calhar, é muito bom falar desse tema num momento em que se discute muito o filme do Coringa também, não é verdade? Então, esse filme que foi lançado há pouco tempo, eu assisti o filme, adorei o filme é excelente. Propõe uma série de reflexões que valem muito a pena. Enfim, lastimável que abordem o filme sempre com viés político, né? Seja para a direita, seja para a esquerda. Diminuem o filme dessa maneira. Então, lamento que façam isso, como aqui no Brasil costuma se fazer atualmente, né? Diminuir as coisas a discussões políticas apenas. Mas o filme é muito mais do que isso. O filme tem realmente vários temas, várias coisas para serem discutidas. Agora, nessa coisa do tema do mal, como Santo Agostinho aborda, eu acho que, enfim, posso dar aqui meus 2 dedos de prosa sobre o assunto, tá? Santo Agostinho escreveu um livro
ainda no início da sua vida adulta, um pouco após a sua conversão. Você sabe que o Santo Agostinho se converteu ao cristianismo já na idade adulta, né? Ele teve seu período aí maniqueísta, seu período pagão, etc e tal. E aí, um pouco depois dele ter se convertido, ele escreveu ele escreveu um livro chamado O Livre-Arbítrio, ou Do Livre-Arbítrio, ok? Boa noite para quem está chegando aqui ainda. Sejam bem-vindos, seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho. Então, Do Livre-Arbítrio é o nome do livro do Santo Agostinho, que você vai procurar e que você vai assistir, vai ler. Ui, eu estou confundindo filme com livro. Que você vai ler, tá? Porque não é um livro longo, é um livro curto, não é um livro tão difícil de ser lido, tá? É um livro acessível ao leitor que tenha paciência e faça a leitura lenta, tá? Sobre esse livro aí, desse livro que é o Livre-Arbítrio do Santo Agostinho. O que ele tem a dizer sobre o mal ali? E olha o que nós podemos tirar para a nossa vida. Bom, primeiro que ele exclui a possibilidade de que o mal que está presente no mundo, e a gente aqui vai reconhecer já de antemão que o mal existe, não é verdade? O mal existe, ele está presente no mundo, nós vemos ações do mal em todo momento, ou quando a gente liga o noticiário, já que o noticiário faz um princípio de seleção das coisas ruins, geralmente, né? Que são as coisas que dão ibope, são as coisas que, enfim, geram discussão e que criam alardes por aí. Então, é claro que nenhum de nós aqui vai negar que existe o mal e que o mal está presente no mundo, de alguma maneira. Ele está presente no mundo. A grande questão é de onde provém esse mal. É isso que suscita a reflexão do Santo Agostinho nesse livro. De onde provém o mal? De onde ele nasce? Tá? Primeiro, Deus tem alguma responsabilidade sobre isso? Será que podemos, imputar ao próprio Deus alguma responsabilidade pelos males do mundo? Porque, não sei você, mas eu já pensei assim, eu acredito que quase todo mundo já pensou assim, num instantezinho de revolta interior, quando a gente vê coisas ruins acontecerem, a gente pensa, mas olha, se Deus existisse, isso aqui não estaria acontecendo, né? Ou se Deus existe, por que ele permite certos tipos de coisas? São pensamentos comuns a nós, não é um pensamento que deve, acredito, para aqueles principalmente que são crentes, que creem, não é um pensamento que domine as suas convicções, mas eu acredito que mesmo o mais crente dos crentes, em algum momento, diante de uma dor, diante de uma tragédia, seja uma tragédia pessoal, seja uma tragédia coletiva, social, algum desastre na natureza, ou algum mal perpetrado por algum ser humano mesmo, qualquer um de nós pode ter se perguntado, pode ter aventado essa questão. Olha, mas Deus não impediu isso, né? Então o mal, Deus tem alguma responsabilidade ou alguma autoria deste mal? E aí Santo Agostinho já de antemão, ele já começa propondo esse tipo de pergunta e provocação e já descarta na hora, pelo seguinte: se a ideia de Deus é a ideia do sumo bem, ok? Se a ideia de Deus é a ideia de bem perfeito, que sumo bem é o máximo bem que pode haver. Então, se nós juntamos um conceito de Deus, referimos a esse conceito a de máxima bondade, a de perfeição, portanto, da bondade, não podemos atribuir a este mesmo ser, que chamamos de Deus, qualquer manifestação de maldade. Ok? Então, por quê? Seria um contrassenso do próprio conceito, seria um contraditório, digamos assim, seria uma questão muito contraditória ao próprio conceito que prega a perfeição da bondade, não é? Então assim, olha, se Deus é perfeitamente bom, não é possível que aquilo que é perfeitamente bom seja responsável ou seja a causa de atos maus ou de qualquer mal no mundo. Senão, se Deus, por ação dele ou por omissão dele, vamos imaginar se Deus pudesse se omitir de alguma coisa, permitisse ou deixasse ou realizasse que o mal acontecesse, a própria noção, então, de máximo bem cairia por terra, ok? Então nós não podemos trabalhar com essa ideia. Então quando nós vemos tragédias e coisas ruins acontecendo no mundo, fruto do mal, nós não podemos atribuí-lo a Deus. Então restou outro personagem nessa história, e esse personagem sou eu e é você. Afinal de contas, nós também sabemos que os animais,
e todos os outros seres não são capazes do mal. Estão ouvindo? Ah, Tiago, mas a cobra, o tigre que engoliu um pedaço da criança no zoológico, o urso que me atacar, eles não são maus quando eles fazem isso? Não, eles não são maus quando fazem isso, né? Por que eles não são maus? Porque a maldade diz respeito à instância moral do ser. E animais não têm moral, pela simples razão de que animais não podem escolher diferente daquilo que o instinto dele determina para o momento. Se ele é um urso e a ferocidade faz parte da sua espécie, estando ele com fome ou se sentindo ameaçado diante de um ser humano, ele vai atacar. Por que isso não é um ato moral ou imoral do urso? Porque neste caso, para o urso, olha só, não resta outra opção. O urso não tem liberdade para dizer, não, quer saber? Se eu atacar esse ser humano, eu estraçalhá-lo. Mas eu não vou fazer isso, porque vai que ele é um pai de família. O urso não tem essa possibilidade. Quando os animais agem, quando as plantas agem, né, dentro, obviamente, da possibilidade de ação de uma planta, eles não o fazem com deliberação. Ok? Se eles não deliberam para agir, se eles não propõem para si mesmos, vou fazer isso ou vou fazer aquilo, se eles não têm opções, tá? Em que a consciência pode escolher uma, outra ou outra coisa, então eles não têm tribunal interior, eles não têm dimensão moral. O tigre que comeu metade do braço daquele menino no zoológico em São Paulo, vocês lembram disso, desse caso? Ele não é mau, ele não merece ser sacrificado por isto. Pelo amor de Deus, eu vou sacrificar o tigre porque ele é tigre? Eu não posso fazer uma coisa dessa. Ele respondeu a própria aqui. Deu uma travadinha, voltou. Então, eu não posso sacrificar um tigre por ter sido tigre. É simples assim. Entende? Então, ele comeu metade do braço do menino lá no zoológico, então tem que matar esse tigre. Não. Esse tigre respondeu como tigre diante de um pedaço de carne que ficava balançando perto da grade dele, que era um menino tentando mexer com ele. Então, olha só, tirando, portanto, as outras criaturas, os animais, plantas, os outros seres, os anjos que não são capazes de atos de maldade também, enfim, não vou aqui agora entrar e fazer uma angiologia, e tirando Deus dessa parada, só sobrou eu e você, meu amigo. Sobramos nós dois aqui, tá? Nós dois é que somos capazes do mal, que somos capazes de perpetuar o mal. Agora, como é que o mal nasce dentro de nós? Existe uma garantia metafísica da possibilidade do mal. Essa garantia metafísica da possibilidade do mal está personificada tradicionalmente no que a gente chama de diabo. Está entendendo? Então, olha só. Todo ser humano nasce bom, acredito piamente nisso, nascemos bons, mas nascemos com a possibilidade para o mal. Segue o raciocínio. A garantia dessa possibilidade para o mal é dada pelo ser que encarna o mal, metafisicamente, o anjo, né? O anjo do mal, que é o próprio diabo. Então, olha só, metafisicamente, na constituição mesma das coisas, no princípio das coisas, quando a gente está falando de metafísica, a gente está falando de origem de tudo, certo? Origem e resposta para essa vida que nós vivemos aqui agora. Então, os princípios, as leis universais, etc. Na origem mesmo das coisas está personificado o mal na figura do diabo. Todo ser humano que nasce, em qualquer momento da história, em qualquer cultura, tá? Venha ele a ter a personalidade que tiver, seja ele de que família for, etc., ele tem a possibilidade de praticar o mal. Ok? Então, nascemos bons porque a nossa natureza é boa. Porque, temos a divindade dentro de nós, temos o ser que é dado por Deus. Então, isso não pode ser ruim. Estão entendendo? Não podemos trabalhar com a ideia de, mas o homem nasce bom e mal. Não, o homem nasce bom. O que nasce com o homem, desde a queda, desde a revolta do diabo e a queda do homem, o que nasce com ele é a possibilidade para praticar o mal. E por que a possibilidade? Porque isso será fruto da escolha dele. Aí que você começa a entender por que o livro do Santo Agostinho chama o livre-arbítrio. Está entendendo? Ou seja, tem a ver aqui com uma questão de escolha. Vou mais para cá ou vou mais para lá? Vou aprender mais sobre isso ou sobre aquilo? Vou estar mais atento a esse aspecto da vida ou aquele? Vou praticar ações
boas que gerem bons frutos, ou vou dar vazão às possibilidades do mal que existem em mim. Nenhum de nós é bonzinho de maré de si. Eu não acredito em gente boazinha, em ninguém que tenha passado dos 12 anos de idade. Ai, meu Deus do céu, é muito bonzinho, ele não é capaz de fazer mal para ninguém. É capaz de fazer mal, sim, para qualquer pessoa. A questão é que talvez ele não faça o mal com frequência. Talvez ele consiga vencer isso nele, e isto faz dele aquilo que nós chamamos de que pessoa boa. Mas se você voltar mesmo, já que a gente está bíblico hoje, se você voltar lá para a própria Bíblia, para o próprio Evangelho, você vai lembrar da reação de Cristo quando é chamado de bom, em que ele responde: por que me chamas de bom? Bom, só o Pai é bom. Então a gente nunca deveria nos referirmos uns aos outros com bondade, com bom, que boa pessoa você é. Olha, por quê? Porque assim eu estaria dizendo que dentro daquela pessoa resplandece apenas a bondade. Sendo que aí fugiria do meu campo visual a possibilidade do mal, que pode vir mesmo das pessoas que praticam o bem continuamente. Vocês estão entendendo? O mal é sempre uma possibilidade humana. Mas eu fiz o bem tantas vezes para o outro. E no meio disso, por um minuto, por um segundo, etc e tal, você pensou algo ruim, você pensou algo mal. Você cometeu um pequeno deslize, você desejou uma coisa ruim, tá? É normal da vida humana. Então, normal, assim, nós não nos referimos aos seres humanos como bons, perfeitamente bons, porque não podemos ser perfeitamente bons, porque essa é a própria noção de Deus. Nós nos referimos aos seres humanos como nascidos bons e com a possibilidade do mal, que pode ser em qualquer momento da vida. Ok? A gente sabe que as crianças têm menos possibilidade do mal, porque nas crianças existem menos elementos dissonantes do ponto de vista existencial, seduções existenciais que acabem suscitando nela a expressão do mal. Entende? Quer dizer, criança, idealmente falando, tem menos contato, tem menos participação com as coisas obscuras do mundo, com as coisas sedutoras, malignamente sedutoras que estão no mundo. Por isso que a gente as protege, por isso que a gente dá aquele desenho animado bem selecionado para elas assistirem, um tipo de música que elas não devem ouvir. Por isso que a gente cuida do que está aqui no horizonte da criança. Porque a gente não quer, inclusive, fomentar muito cedo nela esta capacidade, que é humana, de praticar o mal. Agora, dizendo tudo isso, eu ainda não respondi aquela pergunta que é que Santo Agostinho responde. De onde nasce o mal? Como é que nasce o mal dentro de nós, então? Sabemos que a possibilidade está dada, é garantida metafisicamente pela própria figura do diabo. Mas como é que ela acontece? De onde vem esse mal dentro de mim? Como é que ele vai galgando espaço, subindo degrau dentro de mim? A ponto de eu, de repente, estar agindo com maldade 1, 2, 3, 4 dias para 1, 2, 3, 4 pessoas, para o pessoal do meu trabalho, para o pessoal da minha própria casa. Como é que isso é possível acontecer? Aí Santo Agostinho diz o seguinte: olha, isso é possível acontecer por causa de uma coisa chamada paixões. Ok? Dentro de cada um de nós, lá no núcleo da nossa vida, no nosso coração, existem várias faculdades e vários elementos de alma que compõem a nossa psique e o nosso ser. Porque a alma é o que você é essencialmente. Você é a sua alma. Ok? Então, dentro dessa alma, existem as possibilidades das paixões. Paixões o que são? Apetites desgovernados. Apetites. Fome. Paixão é fome. Ok? Então, assim, quando você é movido por uma paixão, você é movido por um apetite. E o que Santo Agostinho está querendo dizer é que grande parte desses apetites, dessas paixões, movem você para o que não é bom. Movem você para, enfim, experimentações, experiências, decisões, realizações que são ruins e que vão fomentar em você, portanto, aquelas possibilidades do mal. Então, como todo ser humano, dentro de cada ser humano, está garantida a possibilidade do mal,
esta possibilidade fica ao longo da vida tentando se manifestar. É isso que ela faz. Mesmo nós nascendo bons, o que essa possibilidade faz, que é garantida metafisicamente, é tentar se manifestar. Quando a gente chega, por exemplo, na adolescência, é quando ela começa a manifestar com mais desenvoltura, porque a adolescência é um período que existencialmente nós sofremos, nós nos perdemos, nós nos dividimos, nos fragmentamos, nos apartamos das coisas que amávamos, nos distanciamos das nossas próprias famílias, experimentamos coisas, fazemos coisas movidos pelos instintos, movidos pelos tesões de última hora e por aí afora. Então a adolescência é quando a gente, perde um pouco o fio da meada, existencialmente falando. A gente perde. É a perda do paraíso interior, que é representado pela infância, onde tudo é bom, tudo é gostoso, tudo é lindo, né? Mamãe e papai são maravilhosos para mim, tal e tal. Mas tem algum momento que eu começo a olhar para o meu pai e minha mãe, já não são tão maravilhosos assim, começo a questioná-los, começo a alimentar um sentimentozinho aqui, um sentimento ali, um apetite aqui, e de repente estou discutindo com eles, estou fazendo isso, estou desonrando, estou descumprindo uma série de outras coisas, né? Estou indo contra os meus deveres pessoais, estou fomentando preguiça e mais os outros 6 pecados capitais, e por aí afora, entende? Então, a partir de uma certa idade, e eu até escrevi um pouco sobre isso, sobre a perda da infância paradisíaca, tá? Tem um texto meu sobre aquele livro Demian, do Hermann Hesse, vai lá no meu blog, A Vida Humana, depois procura lá o meu texto sobre Demian, em que eu falo sobre a perda do paraíso. Então, a partir de uma certa idade, isso vai ficando mais comum, porque uma vez que aquela possibilidade conseguiu manifestar-se através de uma paixão que me faz perder o prumo, que me faz perder o centro, que me faz desgovernar um pouco a minha vida, o meu interior, a minha vida interior. Uma vez que essa possibilidade de mal consegue se manifestar numa paixão, e essa paixão é atendida, a partir do momento que você atende pela primeira vez uma dessas paixões, você o que fez ali? Você fortaleceu um bocadinho aquela paixão, aquela possibilidade maligna. É isso. E aí para o cara que chega ao ponto de matar outras pessoas do tipo coringa, e que mata e dá risada, e que mata que já não sente mais nada, bom, nós temos um longo caminho de escolhas que vão alimentando as paixões que desgovernam, desorientam, fragmentam e tornam imunda a alma do sujeito. Para ele chegar ao ponto de tirar uma vida e nada sentir sobre isto, é porque o nível de maldade nele está altíssimo. Mas como é que ele chegou a este nível de maldade? Praticando pequenas maldadezinhas. Por um bom tempo. Ok? Ainda que ele, as maldadezinhas, ele, no caso do personagem, ele cometia pequenas maldades desde há muito tempo. Maldades onde? No pensamento dele. Fomentava certos tipos de pensamento. Sobre as outras pessoas, sobre a sociedade que ele não gostava, que ele criticava, da qual ele tinha um monte de ressentimentos contra as pessoas que eram ricas e ele pobre. Ele fomentou isso ao longo dos anos. Essas paixões, elas podem parecer a princípio muito, como é que eu posso dizer, bobinhas, sem consequências maiores, etc. Mas isso é o normal do mal, né? O mal começa assim, tá? Ou, por exemplo, pode chegar o caso, como bem lembrado do Caio, meu corpo, minhas regras. Né? Ou seja, o mal tem maneiras de se travestir e parecer que aquilo é bom. Né? Como é o caso do aborto, por exemplo. Parece que aquilo é bom. É a saúde da mulher. Você tem maneiras ardilosas de esconder as coisas, mas para chegar a ter um movimento de defesa da morte dos inocentes, meu Deus do céu, olha quantas outras pequenas maldades cada um desses defensores teve que praticar, teve que fomentar dentro de si, nas paixões que suscitavam na sua alma, para chegar ao ponto de aderir a um movimento desse. Tá entendendo? E do movimento desse para outra coisa, depois para outra, depois para outra, enfim, e tem o sujeito que é o psicopata, que é a maldade total. Tá entendendo? Aqui a Camila está dizendo, o Ítalo comentou uma vez que as pessoas não conseguem mais acreditar que a maldade existe, tendo justificar como loucura ou psicopatia. Mas o psicopata é a encarnação do mal, humanamente falando. Quer dizer, quando a pessoa diz, não existe mais a maldade, isso é uma questão clínica, é psicopatia. Não, querido, a psicopatia é fruto da prática da maldade, exatamente. Então todo psicopata é a prova de que o mal existe. Tá entendendo?
É a prova que você precisava, se você é cético, de que o mal existe mesmo. E que ele progride, ele se espalha, né, dentro de mim e na sociedade a partir de escolhas. Aí volta a Santo Agostinho. O livro se chama O Livre-Arbítrio. A partir de escolhas que cada um de nós faz, fomentando, atendendo aquelas paixões, tá, que são desgovernantes, que são caóticas. São as paixões que me afastam do caminho de perfeição, que me afastam do caminho desejável. Quando eu falo caminho de perfeição, não é porque todo mundo aqui tem que ser perfeito, é que cada um aqui tem que compreender qual é o seu caminho de vida que mais lhe agrada do ponto de vista assim, do destino, que mais tem a ver essencialmente com você, que seria assim a tua maior realização biográfica, tá entendendo? E quando você se afasta disso, desse caminho mais perfeito que tem para você, existe, tem a ver com vocação, olha, é muito possível que você acabe nestes desvios, até justificando esses desvios com ressentimentos e pensamentos e paixões ruins que são pequenos males cometidos todos os dias. Quer dizer, nós encontramos 1000 maneiras de justificar a nossa derrota, né? Nosso fracasso. Então, Leda, meus filhos de 10, 11 anos estão aqui assistindo comigo. Que legal. Isso é, ó, estamos aqui falando de um jeito que criança pode ouvir, criança dessa idade, né? Então, criança dessa idade, meu filho tem 9 e eu falaria isso para ele. Aqueles pensamentos ruins que você sabe que vão contra você, contra outro ser humano, contra os animais, não fomente eles. Não alimente esse tipo de coisa. São as paixões que nascem dentro de nós, porque todos temos a possibilidade de fazer o mal. Porém, o mal não se instala em nós sem essa nossa anuência, que acontece pelas escolhas sucessivas do mal, das paixões que eu aceito exercer, que eu aceito realizar. Então há 1000 formas, o mal tem 1000 formas de acontecer, tem 1000 formas de suscitar isso em mim, de se manifestar. E cada um sabe onde o calo dói, onde o sapato aperta, né? Aquela tentação, aquele pecado que me pega, que eu não posso nem passar perto, porque senão eu vou cair, vou me lambuzar de novo, talvez não seja o seu pecado, talvez seja outro. Estão entendendo? A questão é, se conheça, meu amigo. Se conheça, saiba que você é. Saiba que janela você não pode deixar aberta, porque senão o ladrão entra. Essa é a questão. E o que é o ladrão entrar? É você dar vazão àquelas paixões do caos. As paixões contrárias ao bem, contrárias à perfeição, contrárias à realização do seu ser. Entende? Aquilo. E paixões que aparentemente no início não são tão graves e que depois vão abrindo possibilidades para outras mais graves. Ninguém começa usando crack, não é, minha gente? A gente começa, né? O pessoal começa usando coisas mais leves para depois chegar no crack. Tá entendendo? Isso. Então assim, ó, nós não podemos nem nos inocentarmos diante do mal que acabamos fazendo, mas eu não queria ter feito esse mal. Olha, esse mal só pôde ser fruto da sua ação porque algumas escolhas antes foram feitas que permitiram que esse mal acontecesse agora. Então, inocente você não é. Mesmo que você não tenha desejado praticar aquele mal. Mas ou uma omissão sua, ou escolhas pretéritas permitiram que aquele mal acontecesse. Daí a importância da anamnese, da análise constante da própria vida, né? E dos perigos que existem para mim e para você, onde nós escorregamos. As paixões que são as mais tentadoras para cada um de nós, onde mora o germe do mal. Então é disso que se trata o livro de Santo Agostinho. O homem é dotado de liberdade a ponto de poder escolher o mal, alimentar as paixões malignas. E é assim, de paixão em paixão, que a gente se enche de maldade. Estão entendendo? E que pode chegar aos extremos, como os psicopatas e a galera ruim mesmo. Tem gente que é ruim. Mas tem gente com mais predisposição para o mal, que tem mais ainda, mais inclinação para o mal? Tem. Tem gente com mais inclinação do que outras pessoas. Tá? Mas o fato é que mesmo essa inclinação para o mal, elas também tiveram que fazer escolhas. Também tiveram que anuir ao mal. Anuir a essas paixões. Minha gente, é isso. Não dá para falar de todo um livro desse, enfim, né, em meia hora. Mas eu tentei ser o mais didático e claro. Obrigado, o pessoal está aqui agradecendo. Pessoal, a live de ontem eu não consegui postar no YouTube. Eu já tentei 3 vezes e não processa aquela porcaria, tá?
Então eu postei no meu Facebook. Vão lá depois, procura Thiago Amorim no Facebook. A aula está postada lá, tá? Então não perdemos a aula de ontem, né? Que foi tão comentada. E a de hoje eu vou tentar postar também, obviamente, tá? Se não der certo, eu estou errando em alguma coisa. Isso também é muito possível, porque eu sou uma besta quadrada com essas coisas, né? De aplicativos, internet e tudo mais. Tá bem? Então, mais uma vez, obrigado pela participação aqui. Acompanhem sempre aí, estou atualizando sempre vocês aqui nas redes. Rio de Janeiro, dia 16 de novembro, estou aí. Olhem lá o link na minha bio, que tem um curso meu, tá, sobre relações, sobre realidade do outro, por apenas R$ 39,90. Dá uma olhada lá no link da bio aqui no Instagram. Tá bem? Obrigado, pessoal. Boa continuação de semana. É uma porca, mas eu sou uma bela de uma porcaria, Joana, quando se trata dessas coisas tecnológicas. Então, obrigado pela paciência e participação aqui. Tchau, tchau para todo mundo.